Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Vamos continuar falando sobre o capítulo 2 aqui do livro O Animal Social. Lembrando que tem uma playlist, eu vou deixar essa playlist aqui abaixo, tá? E aí você pode clicar na descrição, vai ter na descrição aqui a playlist, aí você pode clicar, porque você pode assistir na ordem, né? Também existe essa possibilidade. Mas pelo que eu tenho percebido, por exemplo, tem muita gente que tem assistido fora da ordem e tem conseguido entender, tá? Então, se você quiser, você assiste essa aula e depois você assiste as aulas anteriores. Vamos lá. Nesse trecho aqui do capítulo 2, o Eliot e o Joshua, os autores, né, eles vão falar como é que evoluiu o pensar no pensamento, né? Então, se você parar para refletir, por exemplo, como é que o cérebro, ele produz experiências conscientes. Como é que o cérebro dá sentido de si, né? Perceba, nós somos animais que temos consciência da nossa própria existência, temos consciência de quando vamos morrer, de que vamos morrer, na verdade, não quando, né? Mas de que nós vamos morrer, nós temos a consciência da finitude, nós temos uma série de diferenciais aí, inclusive o livro no início fala sobre isso, né? Existem outros seres vivos que também vivem em sociedade, digamos assim, em grupos, né? Mas a gente está falando especificamente do ser humano porque ele tem algumas diferenças. Então, neste caso daqui, ele vai dizer que para tentar compreender a mente humana, o ser humano teve acesso a várias metáforas. Várias pessoas construíram metáforas e essas metáforas são sempre muito ligadas à sua época, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que Platão, no livro ele vai dizer que Platão, ele chegou a comparar a mente, né, como se fosse, por exemplo, dois cavalos carregando uma biga, né? Uma biga são aquelas carroças onde tinha um cocheiro, geralmente aquelas carroças que tinham dois cavalos que guiavam essas carroças, né? Então os cavalos, eles precisavam ir no mesmo caminho. Se eles fossem em caminhos diferentes, a biga não sairia do lugar, né? E existiria ali uma guerra de forças, digamos assim. Então, quando Platão traz essa analogia, ou traz essa metáfora para falar sobre a consciência, a compreensão da mente, ele diz, por exemplo, que um cavalo representaria a razão e outro cavalo representaria o desejo. E ali o ser humano vivenciaria uma guerra, né? Pois bem, nós tivemos também no século XIX comparações do nosso cérebro a um telégrafo. No século XX a uma central telefônica. Hoje a gente está com a tecnologia, está com informática, então você vê pessoas falando o seguinte, olha, quando as pessoas estão com a mente cansada, né, várias delas dizem o seguinte, olha, meu HD está cheio, né? São metáforas que a gente utiliza que nos ajudam a compreender o funcionamento da mente humana. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez já tenha falado, né? Quando você não quer ver ninguém, por exemplo, quando você não quer entrar em contato com ninguém, quando você não quer sair de casa para compromissos sociais, talvez você já tenha dito, já tenha ouvido alguém falar, dizer o seguinte, minha bateria social está cheia, quer dizer, está vazia. Minha bateria social descarregou. Preciso de um tempo sozinho, né? Então hoje a gente entende porque a gente acaba utilizando essas metáforas. Várias dessas metáforas, por exemplo, elas servem para nos ajudar a compreender a mente humana. Entretanto, a gente precisa entender que existe uma limitação, várias limitações nessas metáforas tecnológicas. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na nossa mente como um computador, a gente vai perceber que a nossa mente tem alguns diferenciais e esses diferenciais são decisivos para que a gente tome determinadas decisões e para que a gente adquira determinados comportamentos. Então, por exemplo, não dá para essa metáfora do computador ela corresponder ao completo funcionamento da mente humana, porque a mente sente saudades. Você já viu um computador que sente saudade? Ele pode, inclusive, até pela inteligência artificial, ser programado para simular alguém que sente saudade, mas o computador em si nunca vai sentir saudade. O computador em si nunca vai sentir o amor. Ele não vai ter algumas percepções. Eu lembro que, inclusive, até outro dia eu estava brincando com meu filho quando eu descobri a ferramenta da inteligência artificial, né? Então, o ChatGPT, por exemplo. E aí, eu falei, filho, conta uma piada aqui pro ChatGPT para ver se o ChatGPT ele vai entender essa piada. Então, meu filho, ele tinha, na verdade, uma piada que era um conjunto de piadas que eram sequenciais, tá?
Então, vamos lá. O que é que ele dizia, né? Só para você entender aqui a questão da limitação da inteligência artificial. Ele dizia o seguinte, ele chegava para mim para falar, pai, como é que você coloca, por exemplo, um elefante na geladeira? Aí eu falava, não sei. Né? Eu cheguei para falar para ele, não sei, não faço a menor ideia. Ele falou, você abre a porta da geladeira, coloca o elefante dentro e fecha a porta, né? Aí ele seguia com as piadas dele. Como é que você bota uma girafa na geladeira? Aí eu falei, olha, você abre a porta da geladeira, bota uma girafa dentro e fecha. Ele disse, não. Você abre a porta da geladeira, tira o elefante que você colocou e bota a girafa, né? Então ele tinha várias dessas piadinhas assim que eram sequenciais, coisa que ele gostava muito. Aí ele foi para o ChatGPT e disse assim, como colocar um elefante na geladeira? Aí o ChatGPT começou a dizer o seguinte, olha, você precisa primeiramente arrumar uma geladeira que seja muito grande do tamanho do elefante. Se você não arrumar essa geladeira, não tiver no mercado, você precisa pedir para alguém fabricar uma geladeira que seja do tamanho do elefante. Aí começou a alertar, né, sobre os perigos de colocar um elefante na geladeira, porque vai estar tirando ele de um habitat natural. Disse que você teria que conquistar a confiança de um elefante, o que não era tarefa fácil e tal. Ou seja, o ChatGPT, né, a inteligência artificial, aquilo que a gente chama de inteligência artificial, não dá conta da mente humana, porque o raciocínio é muito cartesiano, o raciocínio é muito mecanicista. Então ele não tem sentimentos, por exemplo, sabe? O computador, ele não vai sentir tristeza, ele não vai ter luto quando alguém morrer, porque essa inteligência não tem um parente ao qual se afeiçoou durante toda a sua vida. Percebe que existem sentimentos, por exemplo, que o computador ele não vai dar conta. Então essas metáforas, o livro vai dizer que existem as suas limitações nessas metáforas, né? Falando sobre metáforas, o livro também chama a atenção, por exemplo, a metáfora de John Locke, né, do século XVII, que o John Locke ele vai dizer que o ser humano seria uma tábua rasa, e muita gente aderiu a essa percepção, como se nós fôssemos, por exemplo, uma folha em branco. Desde que a gente nasce, a gente é uma folha em branco, não tem absolutamente nenhum conteúdo, e a partir das nossas vivências é que a gente vai desenhando, né, o esboço de quem seríamos, né? Isso seria a metáfora da tábua rasa, ou da lousa em branco também, né? Proposta por John Locke, e que o livro vai fazer uma crítica breve, tanto à questão do behaviorismo, por exemplo, quanto à questão da própria psicanálise em si, que foram duas escolas, né? A psicanálise ali iniciando no final do século XIX, início do século XX, e o behaviorismo também a partir dos experimentos de Ivan Pavlov, né? O fisiologista russo ali de 1913, se eu não me engano, e aí você tem ali o John Watson, né? Como um dos precursores ali, um dos fundadores do behaviorismo. Depois você vai ter Skinner e tal, toda uma escola da psicologia que vai de certa forma, partir direta ou indiretamente dessa premissa da tábua rasa. Considerando, por exemplo, no caso da psicanálise, que as suas experiências na primeira infância, na segunda infância, o seu desenvolvimento psicossexual, por exemplo, teoria proposta por Freud, né? No livro 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, a questão das experiências iniciais se manifestando como inconsciente, em 1900, interpretação dos sonhos e por aí vai. Psicopatologia da vida cotidiana, em 1901, ou seja, você tem todo um construto teórico ali, mas de certa forma, direto ou indiretamente, partindo desse princípio de que tudo que vai acontecer na vida do ser humano é baseado naquilo que aconteceu a partir do momento em que ele nasce. Só que esse livro ele vai fazer uma crítica, vai trazer um contraponto, porque ele vai dizer que hoje já existem evidências científicas de que uma pessoa, por exemplo, ela não é simplesmente aquilo que ela vivencia, mas ela também tem predisposições genéticas, né? Então, por exemplo, aí o livro vai fazer uma crítica, inclusive até o John Watson, se eu não me engano, foi ele que falou, que, por exemplo, se você entregasse um bebê a ele da escola do behaviorismo, né? Se você entregasse um bebê a ele e você dissesse, eu quero que ele seja um médico, que ele seja um advogado, ele iria conseguir, ou seja, o behaviorismo iria conseguir criar um ambiente para tornar essa pessoa um médico, um advogado, o que você quisesse. Bastava só você construir um ambiente para que aquilo fosse realmente consolidado. De certa forma, isso tem um fundo de verdade, que o ambiente influencia, mas ele não é determinante porque existem predisposições genéticas, né? Aí o livro cita pesquisas que foram feitas com gêmeos, né? E que esses gêmeos, eles foram criados por famílias diferentes, em ambientes diferentes, separados desde os primeiros momentos de suas vidas, mas quando foram fazer a pesquisa, eles possuíam comportamentos diferentes, eles possuíam hábitos diferentes.
atitudes diferentes, inclusive até posições... Aliás, desculpa, estou falando errado aqui. Eles possuíam comportamentos iguais, hábitos iguais, atitudes iguais e até posicionamentos políticos iguais, mesmo tendo sido criado em os gêmeos tendo sido separados e criados em lugares diferentes, né? Então foram criados em lugares diferentes, mas possuíam comportamentos, percepções que eram iguais, em alguns casos muito parecidas e em algumas situações até posições políticas muito parecidas, né? O que é que justificaria isso? Se não a questão da predisposição genética. Num outro experimento, o livro vai dizer que o Paul Boom, né? Ele fez uma pesquisa junto com associados e eles descobriram que os bebês, eles têm uma certa pré-programação mental, inclusive até do ponto de vista moral. Foram apresentados para bebês de 3 meses a um teatro de fantoches, onde nesse teatro alguns fantoches tinham que seriam personagens que seriam hostis e que faziam coisas ruins, e outros fantoches que fariam coisas boas e que não seriam hostis, né? E depois eles deixavam para as crianças interagirem com esses fantoches. Eu estou falando de bebês com mais ou menos 3 meses de idade. E os bebês tinham clara tendência a se aproximar daqueles fantoches que tinham mostrado comportamentos bons, comportamentos que não eram hostis, comportamentos que não eram agressivos, né? Então você vê de certa forma ali uma questão, quem ensinou isso para essas crianças, né? Como é que essas crianças desenvolveu essa percepção moral? Seria ou não seria uma coisa inata? Então essas predisposições genéticas mostram pra gente que essas metáforas aqui, elas não dão conta da complexidade do ser humano, né? Então o livro vai finalizar, por exemplo, essa parte aqui do capítulo dizendo que existe sim uma interação entre a própria natureza do indivíduo, ou seja, quando ele fala natureza, ele está querendo falar sobre predisposições genéticas. Suponhamos que os seus pais eles fossem extremamente ansiosos. É possível que você seja uma criança ansiosa desde os primeiros momentos de vida. Agora, o ambiente, ele vai estimular ou ele vai inibir essa ansiedade? Essa é a grande questão. Pode ser que o ambiente que você viva seja ansiogênico e aí você já eleve isso para um grau de ansiedade muito maior do que os seus pais. É possível que isso aconteça. Estamos falando aí de predisposição genética junto com a forma de criação. É isso que ele quer dizer. O ser humano, ele é uma interação entre a sua própria natureza, a natureza inata, questões de predisposições genéticas, como também a forma como ele é criado. E aí quando ele fala de criação, ele quer falar sobre o ambiente, por exemplo, em que você foi inserido, quais foram os estímulos que você recebeu e por aí vai, tá? Então, basicamente é isso que fala esse trecho do capítulo 2. Vamos continuar seguindo. Se você está gostando dessa série de vídeos, coloca aqui abaixo, deixa aqui abaixo, continua, escreve alguma coisa para que a gente saiba que você está aproveitando isso bem, tá? Porque não adianta a gente fazer uma série de vídeos também que as pessoas não estejam interagindo, não estejam se interessando, enfim. Acho que esse livro é muito interessante para muita gente refletir sobre o nosso posicionamento social. Esse livro, se você continuar vendo essa série de vídeos, você vai entender muita coisa que acontece hoje em dia na sociedade e que aconteceu antes e que sempre vai continuar acontecendo. A psicologia social vai te trazer essa percepção e com certeza vai mudar a tua vida a partir da sua percepção. Você não vai mais enxergar o mundo da mesma forma que você enxerga até hoje. Um forte abraço, te espero no nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário aí abaixo para a gente saber que você está seguindo os nossos vídeos e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho se você não é inscrito ainda, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre a mente caçadora coletora e os universais humanos. Cada vez mais tem se tornado mais interessante aqui essa série de aulas. Pelo menos para mim, eu estou gostando muito de fazer. Espero que você esteja gostando de assistir daí também. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.